Olá, pessoal do terceiro ano. Então, a gente vai dar continuidade à biologia das plantas. A gente já falou sobre as briófitas. Então, se você não assistiu essa aula, você assista para que você possa compreender. Hoje a gente vai falar sobre as pteridófitas. O nosso objetivo, então, é identificar as principais características das pteridófitas. A gente vai comparar o grupo das briófitas e das pteridófitas quanto às características evolutivas e vai relacionar as diferentes características com o ambiente em que elas vivem. Então, aqui a gente tem o exemplo da briófita, né, que é um musgo que se adapta em qualquer condição, mas desde que aquele ambiente seja úmido e tenha grande quantidade de água. E hoje a gente vai falar das samambaias e das avencas, que é o grupo das pteridófitas. Quais são as principais características desse grupo? Então, essas plantas, dentro da escala evolutiva, passaram a apresentar vaso condutor de seiva. Por isso que elas são conhecidas como vasculares ou traqueófitas, justamente pela presença do vaso condutor de seiva. E o que isso justificou na escala evolutiva? Que elas passam a ter um grande porte, porque daí a seiva ela vai ser transportada, né? Então ela consegue subir lá bem em cima, né? Tanto que a gente tem pteridófita, né? Xaxim grande na Mata Atlântica que atinge 2 metros de altura. Essas plantas ainda não têm semente, nem flor e nem fruto. Então, já falei sobre o porte elevado, a reprodução por alternância de gerações que eu já vou explicar. Ainda dependem da água, porque vocês vão ver que tem um grupo depois que ele não depende mais da água para reprodução. Mas as pteridófitas ainda dependem da água para levar o anterozoide até o encontro da osfera, que é a célula feminina. Essas plantas agora possuem caule, folhas e raízes verdadeiros. Lembra que a briófita possuía cauloide, rizóide, né? E não tinha ainda isso verdadeiro. Isso também é super importante. Elas têm como fase dominante ou fase duradoura na reprodução a fase do esporófito. A partir desse grupo, todos os outros grupos de plantas, o esporófito é a fase duradoura, ou seja, a fase que é assexuada. A fase do gametófito tem curta duração. Ela só tem longa duração no grupo das briófitas, tá certo? Então, a partir de pteridófita, o esporófito, que é a fase assexuada, é a fase dominante na reprodução. Vamos acompanhar então aqui como que elas se reproduzem. Vamos prestar bastante atenção no esqueminha. Então, esta fase aqui é a fase que é a curta, mas é a fase de produção de gametas. Então, é a fase que a gente chama de sexuada. Eu vou ter a produção da oosfera, que é a célula feminina, e os anterozoides, que é a célula masculina. Onde que eles são produzidos? Então, presta atenção aqui, ó. Então, esta região aqui é chamada de prótalo ou protalo, que é uma região que lembra um coraçãozinho, que você consegue visualizá-la no xaxim, em média 3 centímetros, tá? Então, quando aparece essa estrutura no xaxim, você sabe que a sua samambaia, ela tá na reprodução sexuada. Então, nesta região, mais ou menos, ela é chamada de arquegônio, porque vai ter a produção da oosfera, que é o gameta feminino, e mais para baixo aqui, ó, nesses pontinhos, é então o gametângio anterídeo, tá? Que vai estar produzindo a célula masculina, que é chamada de anterozoide. Houve a produção da oosfera, que é a célula feminina, houve a produção do anterozoide, eu preciso até da gotinha de água para que o anterozoide consiga nadar e encontrar a oosfera. Encontrou a oosfera, a gente tem o momento da fertilização, da fecundação. A partir daí, a gente vai entrar na fase que é chamada daí de haploide, né? A célula vai se reproduzir assexuadamente, por isso que é chamada por alternância de gerações, tá? Então, nesse momento, esse zigoto vai desenvolver e vai formar o esporófito jovem, ainda sobre aquela estrutura do coraçãozinho, o gametófito. A planta vai criar raiz, o caule, que é subterrâneo, né? Porque é rizoma, assim como as bananeiras, tá? Mas a bananeira é outro grupo que a gente vai ver lá para frente. E começam a aparecer os folíolos, então as folhas da samambaia. Nesse período, o que acontece? Na face inferior da folha da samambaia, você pode observar uns pontinhos marrom ou preto. Quando você passa a mão, aquele pontinho ele vai esfarelar. Então, ele está, na verdade, cada pontinho preto é chamado de soro, ele vai estar liberando os esporos. Então, daí, novamente, eu vou voltar aqui, ó,
para a fase sexuada, para a fase do gametófito. Então, começa o ciclo novamente da samambaia. Então, tinha gente que quando olhava na samambaia e via aquele monte de pontinho, falava, nossa, minha samambaia está doente. Jogava fora, achava que a samambaia estava bichada. E, na verdade, olha o desconhecimento da biologia, né? Nesse momento, a samambaia está na fase do esporófito maduro, então ela está em reprodução, está na fase haploide, produzindo os esporos que precisam cair no xaxim para fecundar e formar de novo o gametófito e toda a reprodução continuar. Tá joia? Importante eu lembrar disso aqui, ó. Qual foi a característica evolutiva marcante, então, no meu grupo das pteridófitas? Que elas passaram a ter vaso condutor de seiva, então plantas chamadas de vasculares ou traqueófita. Vaso condutor da seiva elaborada, que é chamado de floema, e o vaso que conduz a seiva bruta, que passa pelos xilema. Então, a gente tem dois tipos de vaso condutor, floema e xilema. E isso foi super importante dentro da evolução desse grupo. A partir das pteridófitas, todas as outras plantas têm vaso condutor de seiva, tá certo? Assistam a aula, anotem a dúvida e semana que vem a gente volta com o grupo das gimnospermas. Até lá!